E aí, macho véi, você está preparado realmente para entrar nesse quarto e ver o que você não queria ver? Estou sim. Tem certeza? Tenho. Você sabe quais são as consequências dessa visão, não sabe? Claro que eu sei, né? Mas eu prefiro saber a verdade do que ficar nessa dúvida. Pois então vamos lá, corno, ou quer dizer, amigo véi. Eu sabia que eu pegava você, sua safada. Mas o que é que você está fazendo aqui, homem? Eu vim pra meter bala nesse cabo sem vergonha que tá me fazendo de corno. Ah, é, bonitão. Pois fique sabendo que esse caba sem vergonha aqui é ele que paga o colégio dos nossos filhos. Eita, Pio, e agora? Esse caba sem vergonha que tá deitado aqui é ele que paga o nosso aluguel. Eita, agora lascou. E esse caba safado que tá deitado aqui é ele que paga a água, a luz e o telefone. Eita, macho. E agora o que é que eu faço? Homem, cubra logo ele. Já pensou se ele pega um resfriado e morre?